Senhor presidente dessa sessão, a quem cumprimento em primeiro lugar, Vossa Excelência, que foi o autor e que obteve de nós o apoiamento para a realização dessa que considero uma sessão histórica de comemoração dos 50 anos da Zona Franca de Manaus. Não sei que outro modelo de desenvolvimento econômico, social, regional, calcado e baseado na concessão de incentivos fiscais, tem o privilégio de comemorar os 50 anos como nós estamos comemorando hoje. Eu, senador Eduardo Braga, pensei também em deixar de lado o meu pronunciamento ou diminuir o pronunciamento, mas entendo que a importância desses 50 anos me permite, sim, um tempinho a mais para que possa deixar registrado nos anais o que representa para o Amazonas, para a Amazônia, mas para o Brasil inteiro, a Zona Franca de Manaus. Cumprimento Vossa Excelência, portanto, senador Eduardo Braga. Quero cumprimentar senador Waldir Raupp, senador Thieres, que está aqui conosco, senador Eumano Ferrer, senador Omar, que também esteve até esse momento conosco. Cumprimentar o representante do ministro da Indústria e Comércio, o senhor Marcos Jorge Lima, cumprimentar o senhor José Jorge Nascimento Júnior, representando aqui o governador do estado do Amazonas, cumprimentar a deputada estadual Alessandra Campelo, que aqui representa a Assembleia Legislativa do estado do Amazonas, e cumprimentando a deputada Alessandra, cumprimento os deputados Dallas, deputado Dermilson e o deputado Jorge Everton, do estado de Roraima, que também prestigia essa sessão. Quero cumprimentar Dr. Nelson Azevedo e, por fim, a nossa querida deputada Rebeca Garcia, que é a superintendente da Zona Franca de Manaus e que, com muita competência, vem enfrentando esses desafios, que ela mesmo disse, senador Raupp, um momento extremamente delicado para a Zona Franca de Manaus, para a SUFRAMA, porque é um momento extremamente delicado para o nosso próprio país. Quero cumprimentar os representantes militares das Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, embaixadoras e embaixadores que aqui estão. Cumprimento os embaixadores através do cumprimento da embaixadora Lorena, da Nicarágua, que aqui está, deputada Conceição Sampaio, deputado Pauderney Avelino, que também esteve até há pouco conosco. Mas dizer que é com muito orgulho, e eu acho que tenho um orgulho até maior, porque não sou amazonense de nascimento, mas sou amazonense de criação. E vivo há tanto tempo naquela terra que acompanhei boa parte do desenvolvimento da Zona Franca de Manaus. E hoje eu tenho muita gratidão e orgulho maior ainda de poder ocupar essa tribuna e falar em nome do meu estado e cumprimentar os 50 anos da Zona Franca de Manaus. Como todos nós sabemos e dominamos, desde o período colonial, a Amazônia é considerada estratégica porque efetivamente o é, e objeto de cobiça das principais potências estrangeiras, seja em razão da existência da maior reserva de água doce do planeta, ou do seu que tem um enorme potencial de navegação, ou pelas riquezas ainda desconhecidas e pouco dominadas de uma vasta floresta, a maior do planeta. A ocupação econômica do norte do país sempre se assentou nos princípios da garantia da unidade territorial, da integração do interior do país ao dinamismo das regiões litorâneas. Após inúmeras tentativas de colonização direcionadas, foi somente no final do século XIX que o progresso efetivamente começou a chegar à região, em razão dos lucros que ofereciam a atividade extrativista, sobretudo a extração da borracha, comercialização da borracha. Manaus ganhou uma fisionomia europeia, com um arrojado plano de urbanização, substituindo a precária infraestrutura pelos mais modernos sistemas de saneamento, transporte e energia da época.
Mas tal período não encontrou sustentabilidade. Logo nas primeiras décadas do século XX, com o fim do ciclo da borracha, Manaus retornou à estagnação econômica e várias tentativas governamentais não conseguiram trazer o desenvolvimento à região. A Amazônia Legal, principalmente, a sua parte ocidental, permaneceu à margem dos fluxos de investimento de uma industrialização mais consistente. É nessa época que se fundamenta a criação de fato da Zona Franca de Manaus em 1967. Como dito aqui já, aprovada uma lei de 1957, mas implantada efetivamente no governo militar em 1967. Outras tentativas de estabelecimentos de uma Zona Franca já haviam ocorrido, entretanto, sem sucesso. Mas há 50 anos, o Brasil deu um passo decisivo para o desenvolvimento regional e para a integração da Amazônia ao resto do país, o que foi fundamental também para a garantia e o fortalecimento da nossa soberania nacional. E os resultados dessa iniciativa logo se mostraram evidentes. Os incentivos fiscais e extras fiscais, não apenas dos tributos federais e IPI, mas também os incentivos de tributos estaduais e municipais, logo eles deram a sua primeira manifestação, mostrando naquele primeiro momento que houve uma significativa importação de produtos, o que fez com que o comércio, na primeira fase da Zona Franca de Manaus, evoluísse significativamente. Mas, junto com ele, iniciou-se também a implantação das primeiras plantas industriais, iniciando a construção do Polo Industrial de Manaus. Esse dinamismo, contudo, sofreu os impactos dos ajustes na balança de pagamentos após a metade da década de 70, o que forçou a definição de índices mínimos de nacionalização e de cotas de importação aos setores comercial e industrial. Na indústria, nós até hoje temos os tais falados aqui PPBs, que são os processos produtivos básicos, que garante um mínimo de nacionalização, eu não diria hoje mais um mínimo, mas um percentual significativo de nacionalização dos nossos produtos, de geração de emprego e do próprio desenvolvimento da indústria e da tecnologia. Então, a partir daí, diminui-se a presença do comércio e passa a assumir um papel muito importante o setor industrial produtivo. Na década de 80, o polo industrial já disponibilizava grande parte das mercadorias consumidas no Brasil, reduzindo importações e gerando divisas para o Brasil. É bom que não nos esqueçamos que a Zona Franca de Manaus nasceu exatamente para substituir as importações. Quase todos os brasileiros tinham, como tem até hoje, nas suas casas, produtos com o tão conhecido slogan: produzido no Polo Industrial de Manaus, conheça a Amazônia. E nós lutamos muito, e hoje já tem, a Suframa já implanta um selo verde, que mostra, e eu acho que isso é o principal elemento, colocar o quanto a instalação do polo e a manutenção, desenvolvimento desse Polo Industrial de Manaus contribui para para a preservação das nossas florestas, que falarei a seguir. E os anos que se seguiram, e conseguimos constitucionalizar a nossa Zona Franca a partir da Constituição de 1988. E obtivemos, como também dito aqui, a prorrogação por mais 50 anos, ou seja, temos uma Zona Franca garantida até o ano de 2073, no governo da presidenta Dilma Rousseff, que, assim como o governo que ela sucedia, tiveram um carinho e uma atenção especial e particular ao modelo Zona Franca de Manaus. Os anos que se seguiram à Constituição de 1988 foram de enormes desafios ao desenvolvimento de Manaus e à nossa Zona Franca. A abrupta abertura comercial promovida no início dos anos 90 pelo então presidente Collor fez com que a Zona Franca sofresse significativamente. A maioria das nossas linhas de produção foram fechadas, mas as que se mantiveram conseguiram superar todas as dificuldades
dificuldades e se desenvolver. E fomos com muita dificuldade, e eu vejo Périco aqui representando o Centro das Indústrias, balançando a cabeça, com muita dificuldade, mas com muito compromisso também de todas as indústrias lá instaladas, recuperando a sua capacidade produtiva. Em relação aos avanços ambientais, aqui foi bastante falado. Hoje, nós temos uma floresta preservada em 98%, não por acaso, mas temos essa floresta preservada exatamente por conta da diminuição da pressão do interior em relação ao nosso desenvolvimento. Então, eu quero aqui ressaltar ainda que os nossos incentivos fiscais também não são tantos incentivos assim como dizem, porque no começo dessa década, o Amazonas sozinho contribuía com a arrecadação de 60% de todos os tributos federais da região, 60% de todos os tributos federais da região norte. E, segundo estudos da SUFRAMA, para cada R$1 incentivado, são arrecadados em tributos R$ 1,37, ou seja, se colocarmos na balança, a Zona Franca de Manaus mais contribui do que aportando recursos para o país do que retirando recursos do país. E nada foi capaz de enfraquecer esse modelo, nem mesmo a guerra fiscal a que fomos submetidos, porque todos sabemos, os incentivos legais, constitucionais, são da Zona Franca de Manaus, mas sofremos muito com sobretaxação de nossos produtos, sobretudo pelos estados mais desenvolvidos do país, como o caso de São Paulo. Mas nunca isso foi capaz de acabar e exterminar com nosso modelo de desenvolvimento. E mais, quando a União Europeia recentemente denunciou algumas políticas de incentivos fiscais do Brasil, que incluiu o Inovar Alto, o setor de informática, incluiu também a Zona Franca de Manaus, mas rapidamente retirou a Zona Franca de Manaus porque reconheceu, como o mundo inteiro, a própria Organização Mundial do Comércio reconhece que esses incentivos têm sido fundamentais para não só o desenvolvimento regional, mas principalmente para a preservação das florestas e, assim, a contribuição que a nossa Amazônia dá para o combate ao aquecimento global. Então, é dessa forma, com essas poucas palavras, eu aqui vou cortar bastante do meu pronunciamento, que eu quero deixar as minhas homenagens à Zona Franca de Manaus. Eu, quando escrevi na minha coluna, semana passada, publicada terça-feira no jornal Folha de São Paulo, aqui me trazem uma cópia, eu concluí dizendo o seguinte, que ao completar 50 anos, a Zona Franca precisa ser vista não como a Zona Franca de Manaus, mas como a Zona Franca do Brasil, que efetivamente ela é, porque a contribuição que a Zona Franca dá, que essa política de incentivos fiscais dá, não é somente ao Amazonas, à Amazônia, mas a todo o nosso país e a toda a nossa gente. Então, parabéns a todos, parabéns ao povo amazonense, parabéns aos empresários, trabalhadores, aqueles que geriram no poder público. Aqui temos, como dito, já 2 ex-governadores, Eduardo Braga e Omar Aziz. Parabéns a todos, que a nossa união fez com que a Zona Franca não apenas se mantivesse, mas se fortalecesse, mesmo nos momentos difíceis como agora, e continuasse se desenvolvendo. Muito obrigada.